Pessoal, ok? Então, entre as referências que venha a consolidar o bom desempenho, as atividades corporais, a linguagem, o trabalho e poderes. O filme sugerível que eu gosto de passar com meio de sugestão é o Clique, que eu coloquei em vários lugares, várias escolas, que, ao meu ver, foi patamares importantes. Não é questão de campos de comunicação empresarial relacionado, né, à educação física. Eu estava contando até aquela música, né? Me apaixonei pela pessoa errada. Então, o que me apaixonei pela pessoa errada não foi a educação física, me apaixonei pela motricidade humana, que desde a década de 30, 20, essa identidade perdida e essa pedagogia geral. Ok? Porque ali é interessante que o próprio um empresário, ele tem pede as questões, ele pede o tempo, né? Se o tempo pudesse ajudar ele. Aí chega uma pessoa, não sei, algo, né? Que muitas vezes o ser humano é místico, aí cada um tem as suas concepções, e dá um controle para ele controlar o tempo que ele pode ir e voltar, fazer uma reprise e fazer reflexões, né? Ou seja, e ele aproveitou para ser o quê? Dono de empresas e viu o futuro dele lá, e ele acabando perdendo o quê? Sendo um grande, um poderoso chefão empresarial executivo, perdendo por, ou seja, por um simples treinador, nadador. Sempre lembro Vilas Boas, eu lembro de um treinador de natação, né, ligado à performance, alto desempenho, de habilidades, linguagem, trabalho. Tem vários autores, ok? Então, fala as questões disso, que muitas vezes é difícil. A mulher em si, ela, propriamente dito, a mulher, o homem, esses fatores de gênero relacionam o poder aquisitivo, ok? Trabalhou bastante e eu lembro que a questão, toda vez que eu olhava, assistia aquele filme, eu via as sugestões que eu colocava em reflexões, meu pai, ok? Então, às vezes que ele ia no meu quarto, às vezes que ele pedia alguma ajuda, questões de tempo, tem momentos que nós estamos virados, mas tinha vezes que eu aproveitava e lembrava e ouvia a ele, que eu falava com alguns alunos para ouvir, e você não vai ter o tempo para poder parar naquele momento, depois ele pode falecer e morrer. E aí tem um momento de reprise lá, que ele apertando no controle, que ele vê o próprio pai, aí volta, tipo, não tem como você volta o cassete, aí ele volta, né, que faz parte do repertório cinematográfico do filme, é o clique, você vai clicar ali no tempo, vai parar, ele vai e volta, e lembra a hora que o próprio pai queria falar com ele, levou tipo uma coisa que não era pequeno, nessas formas. Nós não podemos culpar, é lógico, em questão de perdas ou ganhos, mas esse filme nos coloca campos que o tempo passa, tempo presente, há essa existência que percebemos que vai haver o futuro e que o que ocorre entre o futuro vai haver consequências. Por isso que eu coloquei a pedagogia do momento nas pautas. O momento é algo unânime que você possa aproveitar. Algo bom ou ruim que eu colocava para os próprios alunos. Nessa dialética relacional, social, entre o esporte, entre pênaltis. Eu lembro uma vez que eu perdi um pênalti em Cariacica, Espírito Santo, no campo de Sotelândia ali, um pênalti que eu perdi foi uma polêmica tão grande, porque eu era acostumado a fazer, ou seja, a bater o pênalti com prontidão e precisão. Vocês colocam o quê? O tempo de potencialidades, ok? A potencialidade nos campos de implicabilidades
e algo que venha externar a sua responsabilidade na função onde você esteja, como um próprio cabeça de área, um armador central, ligado a esse esporte coletivo que seja ligado à quadra, ao campo, à sala de aula, à reflexão pedagógica, ou seja, o recreio, as peladas que tem, relacionado às peladas, vamos dizer o que? O furingo, o campeonato que constata entre os dados, identificar as classificações. Então, o filme coloca sobre o tempo. Lembra que eu falei que entre as 4 atividades unânimes que eu coloquei o tempo, que vai estar classificada a linguagem, tá ligada à alfabetização, o trabalho que eu não coloquei, mas eu coloco um campo de negociação, quer dizer, nós temos que saber negociar, que é um ato educativo político, e o outro que é o quê? E poderes. Então, entre essas generalizações, há classificações, porque a generalização não podemos generalizar, especificar só algo que possa haver nos campos diários, cotidianos. Mas as classificações constantes vêm a haver interpretações importantes na nossa vida real. Eu vi pessoas, muitas vezes, em épocas que eu não falei com meu pai, não falei com a minha mãe, não falei com meu tio, tinha mágoa. Cabe a nós dizermos que cada um esteja vinculado ao seu tempo, ou seja, nesse tempo esforçado. Cada um tem a sua maneira de viver e cabe a nós dizermos. Vou falar algo de Deus aqui, mas sem contradições, sem erros e acertos. Deus, ele, em questões da religião e seus líderes, os erros e acertos é uma existência importante ligado ao desprazer e prazer de alguns. É nós sermos, ou seja, buscarmos no nosso currículo essa trilha, essa caminhada, essa corrida, e haver um deslocamento. Agora falaram para mim sobre o campo econômico, estavam preocupados. E olha o que eu falei, estava preocupado até com isso, falei com uma senhora. Mas ficou uma questão de um saque, uma jornada nas estrelas, que eu olhei assim, falei assim, nossa, meu pai passou dos 80 quando eu olhei. Eu vi a jornada nas estrelas, tipo uma jornada de tempo, que onde eu estava inserido aqui, que eu não queria ficar neste lugar onde eu estou. E onde eu nasci, tinha oportunidades em outros lugares. E eu, surgiu a ficar aqui, se aperfeiçoar. Houve questões deficitárias, imunitárias, quantitativas e qualitativas. Eu coloco hoje como reflexão para este ano, ligada aos períodos receptivos, substantivos, ou seja, que venha sacar e haver esse rali entre os conflitos entre a teoria e a prática, mas que você possa apertar um clique, um tempo, e ver se ele pode parar. Mas pare para pensar. Lógico, o tempo não vai parar, mas pode haver deslocamento, pode haver distância e potencialidade. Esse filme nos colocou um fato importante para mim, que eu estava explicando, e a palavra explícito é explicar, que é algo externo. E havia uma implicabilidade em mim relacionado ao próprio pai e à mãe. Lógico, tem momentos que nós ultrapassamos esse contexto relacionado à própria ira e não chegamos ao ódio nessa estrada, porque pode haver feminicídios, homicídios que ocorrem diariamente nessa cooperação que é o ser humano com o outro, explorando as instituições, explorando escolas, famílias. Essa exploração nos coloca fatores convenientes numa visão de historicidade, que relaciona o quê? Algo histórico e motricidade. Por isso que me apaixonei pela pessoa errada, porque não é porque a questão do Manuel Sérgio Cunha e outros ligados a Lisboa, o magistério, o gênero, mas o que vai nos distinguir relacionado às perdas e ganhos é você, ou seja, nós somos algo particular, ok?
Só alegria, clique, sugestão.